CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP. Que a doce paz do Mestre Jesus possa acalmar os nossos corações, para que nós estejamos ligados ao estudo da noite de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Quem vai fazer o estudo para a gente hoje é a Aline Cruz. Queiroz? Desculpa, Aline. Onde eu tirei o Cruz aí? Ah, tá. Aline Queiroz, desculpe. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Ainda estamos estudando o capítulo 16 e os itens hoje a serem estudados são os itens 9 e 10. E já estamos nas instruções dos Espíritos. O item 9 tem como título a verdadeira propriedade. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é Silvana, trabalhadora da nossa casa. E a lição a ser estudada hoje vai ser a lição de número 134 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Basta Pouco. Então agora eu vou passar alguns avisos da casa. E a gente vai ter agora em novembro, nós vamos ter agora aqui na casa, no dia 8 de outubro, de 8 às 12 horas, um encontro de Kardec, onde nós vamos estudar, conversar um pouco sobre Allan Kardec. E eu gostaria de convidar a todos, porque falar de Kardec é sempre muito bom, né? Tem sempre... E quem está fazendo o estudo falou que está trazendo muita coisa boa, coisas novas. Então é sempre muito bom para a gente que estuda a doutrina espírita falar de Kardec. E em novembro, no dia 12 de novembro, dia 8 de outubro cai num domingo, dia 12 de novembro também é um domingo, e nós vamos ter aqui o Encontro de Jesus, de 9 às 12, já chegando no final do ano, já preparando para dezembro. Então, nós vamos ter aqui o Encontro de Jesus. As nossas sacolinhas de Natal também, para quem deseja apadrinhar uma das crianças que são assistidas para a nossa casa, já estão à disposição ali na livraria. Depois do estudo, quem tiver interesse, é só falar com o Carlos, que vai estar ali na livraria, para que possa apadrinhar uma das nossas crianças com a sacolinha de Natal. Nós temos o atendimento fraterno, sempre depois da reunião pública. Se alguém tiver necessidade de conversar, tirar alguma dúvida, estiver passando por algum problema e quiser conversar, é só continuar sentadinho no seu lugar, que depois do estudo nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Vou pedir, por favor, que, se possível, desliguem o celular, ou pode pôr no modo vibra também. Se precisar, se houver a necessidade de atender o celular, pode ir ali fora para atender sem problema nenhum, só para que o celular não toque na hora do estudo, porque a gente acaba sempre desviando a nossa atenção. Então, agora eu vou fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da lição 134. Que tem como título Basta um Pouco. E Emmanuel nos traz um versículo do Evangelho de João, muito interessante. E diz assim: disse-lhe Judas, esse Judas aqui não é Judas Iscariote, e sim Tadeu: Senhor, de onde vem
que te hás de manifestar a nós e não ao mundo. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. E Emmanuel nos fala sobre esse versículo da seguinte forma: um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que, para isso, sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunais sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Vamos agora fazer a nossa oração, pedindo ao nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre tão amoroso, a espiritualidade amiga, a direção espiritual da nossa casa, nosso querido altivo, Dr. Herman, Baltazar e tantos outros amigos espirituais que formam a coluna da nossa casa. Pedimos a esses espíritos que possam intuir a Aline, a Silvana, para que possam fazer um estudo que sejam como sementes, que possam ser plantadas no coração de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que nós possamos assim, Senhor, em Teu nome, pedir a autorização para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura de um trechinho do Evangelho, do estudo que vai ser dado hoje, do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou ler um trechinho do item 9 para que a Aline possa dar início ao estudo. A verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar, e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas, visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo o que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que ele leva consigo. O que ninguém tem o poder de lhe tirar e o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Unicamente do homem depende estar mais rico ao partir daqui do que ao chegar na terra, porque do que ele houver adquirido em bem, resultará a sua posição futura.
Quando um homem vai para um país distante, ele arruma sua bagagem com objetos que tenham uso naquele país e não com aqueles que lá lhe seriam inúteis. Procedei, pois, da mesma forma em relação à vida futura. Fazei provisões de tudo o que nela poderá vos servir. Vou passar a palavra agora para a Aline. A Aline vai até 7:50. Tá bom. Tá bom? Bom estudo. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. É muito interessante falar sobre esse assunto do Evangelho, porque às vezes a gente cai em contradição, né? E tenta entender o que exatamente a lição, né, do capítulo 16, desses 2 itens, eles querem realmente dizer. Primeiro que, assim, é muito hipocrisia a gente pensar que, estando no mundo material, a gente não gosta de dinheiro. Não aproveite os benefícios que o dinheiro pode proporcionar. E aí a gente vai tentando entender o que exatamente o capítulo traz como ensinamento. Já de partida eu vou trazer um trecho de uma música do Frejá, que ele fala o seguinte, num desejo que ele tem para quem ele está cantando. Eu desejo que você ganhe dinheiro também, porque ele, na verdade ele fala, né? Eu desejo que você ganhe dinheiro porque é preciso viver também. Mas que pelo menos uma vez você diga a ele quem é mesmo o dono de quem. Que é isso, né? O que a gente está falando aqui é o quanto que aquilo te domina e o quanto que um poder ilusório, que de repente essa tranquilidade financeira, ela pode te trazer e exacerbar o teu orgulho. O quanto que essa abastança, essa possibilidade que você tem, o que você está fazendo, né, em prol do outro? Porque uma vez que eu tenho isso, eu também tenho uma responsabilidade em cima disso. Por isso que eu sempre brinquei ao longo depois que eu comecei a estudar a doutrina, eu comecei a comentar assim, eu falei, eu não queria ganhar na Mega Sena, não. Porque eu acho que eu não tenho maturidade para lidar com isso, porque a responsabilidade é muito grande. Agora, é óbvio que se eu tenho uma visão material e vou olhar o quanto que aquilo pode me trazer de benefício, sem dúvida alguma, só que quando eu começo a entender que eu não levo absolutamente nada daqui, já começa por aí. E quando eu falo não levar nada, é não levar nem o próprio corpo. Que loucura isso! Para pensar, gente. A gente chega aqui e recebe como presente o corpo material. E aí a gente vai desenvolvendo com o auxílio dos nossos pais, do tutor, de quem está ali para nos ajudar, porque a gente precisa desse auxílio. E aí, à medida que o tempo passa, eu vou me desenvolvendo e vou fazendo escolhas para que eu possa, a partir dessas escolhas, desenvolver e chegar àquilo que eu preciso chegar ao longo da vida. Mas aí o ponto é interessante, porque a gente começa a falar... Tem uma pergunta que foi feita para Divaldo, que foi muito interessante, que é melhor ser pobre ou ser rico? O que é melhor ser? Pobre ou rico? Pouco importa. Porque a grande questão é quem é que está por trás daquele processo. Pouco importa se você é pobre ou rico. Agora, é óbvio, se a gente for colocar uma análise, se eu tenho poucos recursos, eu tenho uma vida, talvez, com um pouco maior de sacrifício. E que talvez esteja ali a lição que eu preciso aprender. Como mãe, eu sempre procurei ensinar algo para as minhas filhas. Não tem ilusão de você querer conquistar algo sem esforço. Eu acho que a vida é isso, é você correr atrás daquilo para que você tenha conquistas ao longo da vida. Então, o ponto é, de que forma eu estou lidando com essa possibilidade ou essa vantagem financeira, né? É muito interessante que muitas vezes a gente se coloca numa posição no qual eu preciso que o governo
ofereça, e que a gente coloca no colo sempre do outro a responsabilidade que a gente deveria fazer. Imagina se aqui, dentro da casa, entendesse que não vamos auxiliar, porque quem tem que fazer isso é o governo, então eu não vou dar nenhuma bolsa, não vou dar nenhuma ajuda, porque afinal de contas é o governo quem faz. Entende que não faz sentido? Que cada um de nós faz a sua própria parte? É muito interessante que Divaldo também fez um comentário que era assim, enquanto está pegando fogo, você está lá de braço cruzado esperando que o bombeiro chegue? Não, pega o teu balde e joga. Mas só o balde? Sim, se cada um fizer a sua parte, vai apagar o incêndio. O problema maior é que a gente está sempre esperando algo muito maior. Mas e a nossa parte? Né? E a nossa parcela? E algo que eu bato sempre e que eu falo sempre. Às vezes você não tem naquele momento condição ou possibilidade de ofertar algo, perfeito. Mas será que você consegue ofertar aquilo que você realmente vai levar? Que é a tua capacidade de escutar, de olhar o outro, de entender, de ser empático, de desenvolver isso. A nossa bagagem começa a ser construída a partir daí, de bens espirituais. Porque aquilo que eu tenho, como eu falei, né, a gente nem leva, nem o nosso corpo a gente leva. Então, assim, os meus bens, eles estão aonde? Eles estão naquilo, quem eu sou ao longo do meu dia. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer também é de manhã, começou o dia e de repente o telefone toca. E aí é alguém do telemarketing que está oferecendo alguma coisa. Há uma vantagem no cartão, não sei o quê, nananana. Quem você é para aquela pessoa? Porque aqui dentro do centro você é um amor de pessoa, né? Aqui você está inspirado pela espiritualidade a ser um amor de pessoa. Mas quem você é atendendo aquela pessoa lá do telemarketing que vai oferecer uma coisa que você, na maioria das vezes, não está interessado? Quem você é? Você já se deu o trabalho de perceber que agora o protocolo, inclusive, mudou, eu gosto de falar isso, que é, quando você fala, não, eu não estou interessada, a ligação é encerrada. Porque antes tinha uma insistência, era chato, né? Aí muitas vezes você já lembrando da insistência, você já queria desligar o telefone. Mas não, hoje tem um protocolo que você fala, olha, eu não estou interessada. Pronto. Então tá ótimo, bom dia, etc e tal. Você perdeu ali talvez 15 segundos. E você perdeu 15 segundos, de repente, de entregar algo bom para o outro. Porque não tem um efeito cascata, né? Você entrega o teu mau humor, o outro já recebe, ele fica irritadíssimo, daqui a pouco ele passa para o outro. E é um efeito que começou em você. Gente, olha a responsabilidade. E a gente está achando que está só atendendo alguém do telemarketing. Não é. É o que eu estou entregando no meu dia a dia. E começa no simples, começa no pequeno. Eu volto a falar, eu sempre falo isso, a gente espera o grandioso. Então eu quero atender, eu quero ser o melhor, eu quero fazer vários trabalhos dentro do centro espírita, eu quero abraçar. Aí aquela mesma pessoa lá não consegue olhar o porteiro e dar um bom dia. Faz sentido? Não faz sentido. Então o processo ele começa pequenininho. Pequenininho para você começar a olhar o outro e entregar o que você tem de melhor para o outro. Às vezes eu estou andando na rua, e a gente está no Rio de Janeiro, né? É um pouco complicado. E aí vem um rapazinho para pedir alguma coisa, você está no carro, ou você está andando, e aí de repente ele chega, às vezes dá um desconforto. Mas às vezes, o fato é o seguinte, o que você está entregando para ele? Você vai olhar para ele e vai dizer, poxa, hoje eu não tenho. Deixa para a próxima, dá um meio sorriso, dá um bom dia, fala alguma coisa, trata como ser humano. Tem gente que nem olha, gente dói. Você gostaria de ser tratado assim? Não. Já está numa situação complicada, já está numa situação de limitações, e a gente não é capaz de oferecer, ainda que não queira oferecer, que não possa, algo material, a gente não é capaz de oferecer o que a gente pode ter de melhor, e a gente tem. Então, o gesto, ele começa ali, né? No pequeno. É sempre bom lembrar isso, porque, eu volto a falar, a gente quer se preparar para as situações grandiosas, mas esse preparo, ele começa no nosso dia a dia, ele começa naquilo que a gente está entregando, né? Eu fiz uma
um roteiro para poder falar, e eu achei interessante que eu bati numa frase que diz assim, que a morte iguala todos. Para pensar nisso. A morte iguala todos. E por quê? Porque o fato é que quando eu sair daqui, e quando eu chegar lá do outro lado, e isso está no capítulo que a gente está estudando, alguém vai chegar e vai perguntar o seguinte, pronto, aquela brincadeira que se faz que São Pedro vai receber, né? Bom, quantos bens você teve? Quantas casas? Quantos carros? O que isso importa? Absolutamente nada. Aquilo serviu de instrumento para você naquele momento e que foi ofertado por Deus. Você pode ter feito seu esforço, você pode ter conquistado, sem dúvida alguma, tem o teu mérito ali pelo teu esforço, mas o fato é que aquilo foi um grande empréstimo para que você ficasse aqui. Porque, afinal de contas, a gente está aqui de passagem. A gente não está aqui de passagem? A gente está aqui de passagem. Então, se eu não consigo... Se eu estou no meu dia a dia, o que eu estou entregando, né? O que eu estou fazendo? Então, a ideia, quando ele fala, é que a morte nos torna todos iguais. Com a morte, nós prestamos contas daquilo que a gente fez e sem contar que a gente presta contas daquilo que a gente foi. Quem que eu fui? Quem que eu fui ao longo do meu dia? Ao longo da minha encarnação? Ao longo da minha vida? Aí, na sequência lá do Evangelho, já no capítulo 9... No capítulo 16, no item 9, a sequência diz o seguinte, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. É aquilo que a gente está falando, ninguém vai perguntar o que a gente tinha, fato que não. O que então ele possui? Nada do que de uso do corpo, tudo que é do uso da alma. O que a alma usa? A alma usa o quê? O que a gente oferece? Aquilo que a gente tem aprendido aqui ao longo do tempo a respeito dos ensinamentos de Jesus. Como é difícil. Como é difícil construir o nosso patrimônio espiritual. Porque a gente vai prestar contas. E o fato é que não vai ter ninguém ali dando check e olhando o que você fez. Sabe o que mais dói? É que quem vai estar fazendo isso é a nossa consciência. Daquilo que a gente poderia ter feito e não fez, daquilo que a gente poderia ter, de alguma forma, podia ter feito algo diferente aqui, podia ter, melhorado aqui nesse processo, mas eu preciso estar atento a isso, porque muitas vezes eu nem estou. Então, se eu começo a ter essa preocupação em poder entregar o meu melhor, no mínimo, eu vou fazer um esforço. Ah, mas é possível sempre? Claro que não. E por que não é? Porque no nível que a gente está é isso, né? A gente ainda está num nível que a gente procura ainda fazer um esforço gigante, porque tudo nos irrita. Não é verdade? O nosso limite de paciência é muito pequenininho. Porque tudo a gente deixa que nos invada de uma forma e tira a nossa paz. E tira a nossa paz interna. E é por isso que eu sempre levanto esse discurso da preocupação da gente se olhar ao longo do nosso dia. Gente, como a gente vai conseguir fazer uma transformação interna se eu não estou nem atento com o que eu estou fazendo? Se eu nem estou preocupado como eu estou agindo, da forma que eu estou lidando com as situações, como eu vou fazer essa transformação? Não tem como. Não tem como, porque é só a partir do momento que eu estou atenta a isso que eu começo a mudar. Eu trouxe ainda um trecho, olha que interessante. Dentro desse trecho, que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. Amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. O que é essa mão niveladora? Que não tem diferença nenhuma. O cara que hoje é o dono da empresa, que é o dono de sei lá o quê, que é o cara mais rico do mundo, vai chegar e ele vai prestar contas da mesma forma que o cara que não tem nada vai prestar. Então, o fato é o que eu estou entregando para mim mesmo.
Porque eu que sou herdeiro do meu tesouro, desse tesouro espiritual. Tem uma história interessante, que é a história de 2 homens. Passei por essa história, ela chegou até mim, eu acho muito pertinente com o que a gente está falando hoje, né? Eram 2 rapazes, Jonas e Josué. Primeiro que era uma família que vinha de muita briga. Não do Jonas e do Josué, mas era uma família em si que tinha bens materiais. E aí, quando a gente envolve dinheiro, muitas vezes aquele ser que ainda está em evolução não consegue lidar e tem a ganância, a necessidade de pegar do outro, enfim. Então, teve muita briga, né, ao longo de vários séculos naquela família. Até que o último senhor, que estava ali ainda no processo quase de desencarne, já era um ancião e que coordenava, né, toda os bens daquela família, era uma geração que veio para tentar ajustar, né, toda aquela forma com que eles encaravam, porque era um senhor muito bom, muito justo, tinha uma preocupação com as pessoas que trabalhavam ali naquela fazenda com ele, tinha um cuidado de olhar o outro. E é assim que ele vê o neto Jonas nascer, e praticamente no mesmo período, o empregado Josué nasce também. E esse senhor, sempre muito justo, praticamente os criou juntos. Claro que com suas diferenças, em função do Josué ser lá o filho, né, das pessoas que trabalhavam ali na fazenda, mas ele quis passar para Jonas, o neto legítimo, esses valores. E daí mostrando, né, o quanto que não tinha diferença entre eles, embora tivesse uma situação que, é óbvio, ele era o neto consanguíneo, né? Então, a vida vai seguindo, eles vão crescendo, e, de repente, Jonas começa a mostrar sinais de ensinamentos daquele avô. Então, falava para todo mundo que Josué era o irmão dele, não era de sangue, mas era o irmão dele. E todo mundo via o Jonas como alguém assim incrível. Nossa, veio como o avô, com a bondade do avô, e aquilo envaidecia Jonas. Jonas ficava encantado de ver como as pessoas gostavam dele. E ele fazia questão, era quase como se ele levasse Josué como um troféu. Olha como eu sou bom, olha a pessoa que eu sou. Então Josué era um troféu, que ele tratava Josué como um grande irmão dele. Jonas sabia o que ele carregava no coração, porque Josué era muito carismático. Josué era aquela pessoa simples, mas que entregava tanta verdade, que entregava... Sabe quando você está com alguém e você se sente bem na presença daquela pessoa? Se você não quer sair da presença daquela pessoa? Assim era Josué. E Jonas aproveitava disso também. E levava Josué para tudo quanto é lado. Até que durante um período, Jonas sai daquele ambiente da fazenda para poder estudar, para poder se formar. Afinal de contas, ele assumiria a fazenda uma vez que o avô não estivesse mais lá. E Jonas vai, mas sempre com a bandeira da bondade, como ele queria ser conhecido. Porque ele tinha também muito orgulho do avô. E o avô tinha, né? O avô tinha essa imagem perante aquela comunidade. E aí, Jonas volta, mais instruído, né, com uma capacidade maior para poder lidar com as situações ali da fazenda, e vê Josué na mesma situação, cuidando ali da terra, ajudando todo mundo. E Josué fica ainda mais conhecido, porque seu carisma era algo que, assim, ia além das fronteiras da fazenda. Quando Jonas volta e vê aquilo incomoda demais, porque afinal de contas, espera aí, ele era daquele jeito e sem contar que ele ainda tinha instrução. Como assim? Como assim, né? Mas aí ele levava Josué, porque era o grande troféu dele, para ver o quanto ele era uma pessoa boa. E ele, na verdade, acreditava naquilo, né? Ele queria ser aquela pessoa.
Mas no fundo ele mais admirava ser desse jeito, porque no fundo ele não conseguia, ele tentava. E aí ele resolveu, com a ajuda, com o auxílio do avô perto de desencarnar, construir algumas casas para as pessoas que estavam chegando ali próximo à fazenda, porque ele queria deixar o legado dele de bondade naquela comunidade. E aí ele constrói lá, com a ajuda de um monte de gente, as casas e tal, e coloca como se fosse uma pequena vila no nome dele. Porque, afinal de contas, ele queria a lembrança daquelas pessoas olharem, nossa, olha, esse aqui foi do Jonas, esse aqui foi o Jonas que nos ajudou, né? Só que o fato é que ele passou uma vida tentando provar para o outro o quanto ele era bom. Porque, no fundo, gente, vem da alma, vem do coração. Quando eu faço, já viu aquelas histórias que assim, eu faço a caridade, mas eu preciso mostrar para todo mundo o quanto que eu sou caridoso e bondoso, então eu posto, eu falo, eu divulgo isso, entende? Aí, como a gente aprende no Evangelho, você já conseguiu o que você queria. Que não era notoriedade, não era... Então, você já conseguiu. Então, é quase como se você não conseguisse carregar isso, porque não é legítimo. Ainda que você tenha a vontade de ser assim, que era o caso de Jonas, ele não conseguia. O que ele carregava no fundo era uma grande inveja de Josué. E Josué não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Dependia exclusivamente da ajuda daquela família, que era a família de Jonas. Só que era alguém que tinha tudo, espiritualmente falando. Que tinha exatamente o que Jonas queria na vida dele, embora ele tivesse toda a tranquilidade financeira. Mas Josué transparecia o quanto que ele não precisava daquilo, porque Josué sentia que ele estava ali verdadeiramente para servir. Aí eu te pergunto, você está aqui para servir? Ou o nosso orgulho faz com que a gente fique tão incomodado que servir dói, porque afinal de contas, nossa, peraí, como assim? Porque no fundo é isso, não foi isso que Jesus ensinou com toda a grandeza dele? Ele não veio aqui para nos servir? Então a gente tem um ensinamento na prática do mestre, mas ainda assim a gente não consegue colocar em prática, porque é difícil. Então ser um Josué é difícil, porque é ser humilde naturalmente. É realmente não se importar se eu tenho isso, se eu tenho a mais, se eu tenho a menos. É dividir, é entregar o meu melhor para o outro. Jonas ainda não vai conseguir ser um Josué. Não vai. Ele está muito preocupado com o que os outros estão pensando, o que ele está entregando, o quanto que ele quer ser famoso em função da bondade dele. É isso? Não é isso, entende? Então, o que a gente entrega de verdadeiro, que vem da nossa alma para o outro? Esse é o ponto. E é esse o tesouro que a gente está levando quando a gente chegar lá. Porque o fato é muito engraçado, né? A gente vive aqui e tem a morte como algo absolutamente distante de nós. Nossa, não sei. Está tão longe, eu não estou nem pensando nisso. E aí, de repente, ela chega. Já parou para pensar? Se visualiza nessa situação. Isso aqui tudo que você conhece, pensa na tua casa, pensa na tua família, pensa na tua rotina, pensa em tudo que você vive hoje. Pensou? Sabe, aquilo que você está acostumado a fazer. Gente, de um segundo para outro, isso não vai existir mais. Para pensar no que eu estou falando. De um segundo para outro, isso não vai existir mais. Aquele travesseiro que você gosta de dormir, aquela cama que você gosta de dormir, é a tua casa. Aquilo que você conhece de vida, acabou. E você vive aqui como se fosse ficar aqui, dando valor a coisas que não, sabe, que são passageiras. Volto a falar, não estou sendo hipócrita de dizer que não, então a gente tem que viver na pobreza, não é isso, né? Fazer esforço não é isso. Eu digo o quanto, quem é dono de quem? É o que a música fala? Quem é dono de quem? Esse é o ponto. Então, se a gente parar para analisar que de um segundo para outro eu posso não estar aqui, esses valores mudam. Eu começo a perguntar,
Cara, mas eu estou valorizando isso por quê? Sabe, é transitório. O teu corpo é transitório. Eu tive esse impacto muito fortemente, não foi com a minha morte, afinal de contas eu estou encarnada, mas foi com a morte do meu pai, que era alguém muito, 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 muito próximo. E aí meu pai, com toda a rotina que ele montou, 95 anos vivendo aqui, né, a casa que ele montou com todo sacrifício, com todo esforço e tal, um homem bem batalhador, tudo que ele construiu. E aí, de repente, eu vi, nossa, ele não tem mais nada. As ferramentas que ele gostava de... Meu pai era praticamente autodidata, fazia um monte de coisa na madeira, tem que ter cadeira lá em casa que meu pai fez. Tudo, as ferramentas que ele amava, as coisas que ele construiu ao longo da vida, materialmente falando, tudo ficou. E aí eu me questiono que tem gente que briga por herança, por um monte de coisa. Aí quando essa pessoa foi embora, tudo ficou. Aí você se pergunta, mas eu briguei pelo quê? Agora eu não levei nada. Entende que estou chegando aqui, e aí eu estou levando o quê? Eu estou levando a briga que eu instaurei, eu estou levando toda a situação, a confusão que coloquei lá na família, toda a raiva, toda a revolta, eu estou levando isso. Vale a pena? Entende? Mas aí é quando eu não tenho a visão espiritual. Porque se eu gosto sempre de pensar numa coisa assim, imagina alguém que você ama, alguém que está muito próximo, e às vezes quando não está muito próximo, você fica meio irritado com algumas situações, você fala uma coisa que você não gostaria. Imagina se fosse a última vez que você fosse ver aquela pessoa, a última vez. Aquela pessoa ia partir, porque isso acontece. Afinal de contas, a gente está aqui de passagem. Isso é importante a gente lembrar, a gente não lembra, a gente vive como se fosse ficar aqui, a gente está aqui de passagem. Então, você imagina aquela pessoa, é a última vez que você vai encontrar com ela. Que você vai poder dar um abraço. Você pode até encontrar com ela em outras situações. Depois que meu pai desencarnou, eventualmente eu estou com ele. Mas eu não consigo senti-lo fisicamente. Eu queria dar um abraço e um beijo. Não consigo. É mais sutil, é de outro jeito, né? Perfeito. Mas assim, imagina que a última vez que você está falando, que eu não vou ter que me concentrar, porque hoje para falar com meu pai eu tenho que me concentrar, tenho que pensar, sentir a presença dele, todo um detalhe, sabe? Mas não, sabe quando é fácil aquela troca? Imagina que é a última vez. Entende? Que é isso. A gente não lembra do quanto que a gente está de passagem aqui, a gente vive como se fosse ficar aqui. A gente não pertence a esse lugar. Então, se a gente não pertence a esse mundo, isso quer dizer que eu estou aqui de passagem, verdade? Se eu não pertenço, isso quer dizer que tudo que eu uso, o corpo que eu estou pegando, as coisas, a cadeira que eu estou sentando, isso tudo assim, não vai ter valor nenhum. Porque serviu de instrumento para quê? Para a minha evolução. O grande objetivo maior da vida é estar aqui para evoluir. No início desse ano, eu vivi uma situação pessoal, quando eu fui desligada da empresa que eu trabalhava. É complicado quando você vivencia isso, porque aí você começa a pensar, caramba, eu ganhei tanto de dinheiro, então peraí, deixa eu ver quanto tempo eu consigo me sustentar, né, assim. E aí você começa a avaliar, fazer conta, etc., pensar, a cabeça fica enlouquecida. Porque aí você começa a achar que você está sozinha no processo. Nossa, que ilusão, né? Nossa, tudo está muito organizado já. E foi muito curioso, porque no dia que aconteceu, no dia anterior, eu perguntei ao meu mentor, vai ficar tudo bem? E aí ele me respondeu, não se preocupa, vai ficar tudo bem. Aí eu relaxei, falei, então tá ótimo, a barca tá passando aqui, tá todo mundo sendo mandado embora. E aí, não vai acontecer comigo, porque afinal de contas, ele respondeu que vai ficar tudo bem. Então eu fui para o trabalho presencialmente naquele dia, que chamaram um monte de pessoas e tal. Eu lembro, eu nunca mais vou esquecer, que eu fiz uma ligação para minha irmã e comecei a conversar com ela. Falei, olha, está acontecendo isso aqui, chamaram um monte de gente aqui, etc e tal. Está uma barca gigante passando aqui na empresa e muita gente vai ser mandada embora. Mas eu não sei, se acontecer comigo, não é possível, que era para acontecer, porque já perguntei até para a espiritualidade. E aí fiquei tranquila, né? Aí até que
as duas meninas que trabalham comigo, falei assim, poxa, o fulano não chegou ainda, que era o nosso coordenador, não chegou ainda, pois é, não chegou ainda e tal. E aí ela falou, então eu vou almoçar. Então eu falei, gente, então meninas, podem almoçar, que quando ele chegar eu aviso vocês, porque certamente ele vai chamar nós 3. Perfeito. Aí estava eu lá esperando. Ele chegou. Aí ele me chamou para conversar. E aí eu pensei assim, poxa, ele deve avisar que vai falar alguma coisa com elas, né? Porque afinal de contas, está rindo, né? Porque afinal de contas, vai ficar tudo bem. E aí eu sentei na frente dele, e aí ele falou assim, Aline, olha, estou te chamando aqui, eu estou arrasado com essa notícia, você não está entendendo. Aí eu comecei, né? Falei, não, você não está entendendo, você está vendo o que está acontecendo. Blá, 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 blá. Aí ele começou a falar assim, mas infelizmente a gente vai ter que te desligar. Gente, eu só lembrava do vai ficar tudo bem. Aí eu parei, eu lembro que eu olhei assim para a porta, porque me deu vontade de rebobinar a fita, começa tudo de novo. Não me faz passar por essa situação, sabe? E aí ele começou a falar, igual filme, sabe? No filme, que a pessoa está falando, você só está vendo assim, a expressão. Você não está escutando nada, você não está vendo nada, você não está ouvindo nada. E eu parado olhando para ele, pensando milhões de coisas. E aí pensando, eu falei, caramba, aquele dia, gente, esquece a Aline que fala sobre a doutrina espírita, esquece o evangelho, no momento que eu mais precisei dele, esquece porque eu fiquei desesperada, essa que foi a verdade. E aí eu cheguei em casa, mas tinha uma sensação muito forte do calma, a espiritualidade me aumentou falando, desculpa, tá, eu sei, eu não confiei, mas era ele falando, calma, a gente está falando para você ter calma. Aí eu lembrava, não, tem que ter calma, vai ficar tudo bem. Eu falei, mas que tudo bem é esse? Mas é o tudo bem nosso, né? Não era o meu tudo bem era continuar na empresa, mas tinha um outro tudo bem por trás disso. Perfeito. O tempo foi passando, aquela semana passou, e aí eu fui avisada da seguinte situação, olha, aproveita, porque você vai ser recolocada rapidamente no mercado de trabalho. Será? E eu pensando, e eu analisando e tal. E aí nossa, mas nós somos muito ansiosos, né, gente? A gente não sabe esperar, a gente não sabe receber nada, a gente quer tudo do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. A gente não quer saber de nada, a gente quer do nosso jeito. E aí, calma, a coisa vai acontecer. Perfeito. Milhões de entrevistas aconteceram, realmente. Milhões de entrevistas. E aí, de repente, uma empresa maior que a que eu estava, melhor de benefícios, o cara resolveu fazer uma entrevista. Perfeito. E aí, eu fiz a entrevista com essa pessoa, com mais outros 3 diretores, aquela coisa toda. Quando terminou a entrevista, eu estava muito nervosa, fiz essa batinada na entrevista foi o caos, assim, né? Quando era online, eu desliguei o computador, olhei para o lado e falei assim, é essa a situação? É isso, aqui que eu vou entrar? Porque você quer resposta, você quer saber, você está ansiosa, você não quer nada. A resposta, calma. Gente, não aguentava esse calma mais. Porque só em falar eu já estou ansiosa, entende? Não aguentava esse calma, que vai dar certo, calma. Eu estou me expondo desse jeito, porque eu sempre soube que ia dar certo. Eu não tinha a menor dúvida que ia dar certo. Mas assim, nem um resquício de dúvida que ia dar certo. Juro para vocês, nunca tive. O que eu tinha era a ansiedade de sair daquele desconforto. O desconforto da incerteza. Por que a incerteza? Por que a incerteza? Se a gente sabe que Deus cuida da gente, entende o nosso nível de evolução? Ainda que eu tenha respostas da espiritualidade, ainda que eu tenha a certeza que eu ia ser rapidamente recolocada no mercado de trabalho, ainda assim, eu vivi dias de muita ansiedade, de muito desconforto. Sabe o que é isso? Eu traduzo da seguinte forma, é falta de fé. Porque a gente é assim, sabe? O que eu queria mais? Diz para mim. Sabe o que eu queria? Eu não queria ter sido desligada. Tá, mas e aí? O processo de evolução começa em você ter novas oportunidades, sair da tua zona de conforto, não é verdade? E a vida não me tirou completamente da minha zona de conforto?
E aí, de repente, teve um momento que eu estava assim, no auge da minha ansiedade, do meu incômodo, do meu desconforto. Eu chamei meu anjinho de novo, falei, fala para mim, eu não aguento mais, sabe, esperar, estou ansiosa e tal. Calma, Aline, a gente está preparando um espaço para você. A gente está preparando alguém para você. Era essa a sensação que eu tinha. Perfeito. Aquela entrevista com aqueles diretores, aquele monte de gente, etc. e tal, a coisa caminhou, foi rapidamente, caminhou. Eu realmente entrei, fui aceita e comecei a trabalhar. E aí eu lembro da primeira reunião com o meu gestor. Gente, é muito incrível, cara, é muito incrível. Porque assim, a primeira reunião com aquele homem, primeiro, eu entrei numa empresa melhor, com tudo melhor. Com novos desafios, viajando para tudo quanto é lugar, sabe, incrível. Eu não teria feito melhor, Deus caprichou. E aí, aquela primeira reunião com o meu gestor, sabe uma pessoa incrível? Tem suas questões, é óbvio, mas assim, quando eu terminei aquela reunião, que o vídeo fechou, eu comecei a chorar. Porque era um choro de, eu sempre soube, mas ter a certeza, sabe, que a espiritualidade falava, eu estou preparando para você. Gente, olha isso. Consegue entender? Consegue sentir o que eu estou falando? Então, assim, eu vi, cara, que cara incrível para trabalhar. Putz, vou crescer muito aqui dentro. E é isso. E essa sensação que eu tenho. Agora, é claro, é óbvio, estou totalmente fora da minha zona de conforto, não tem um dia que eu não vivo uma ansiedade, um incômodo e tal, estou aprendendo um monte de coisa, eu estou vivenciando uma nova situação. Ninguém quer viver no desconforto. Eu me questiono, se eu tivesse escolha, o que eu faria? Se eu permaneceria onde eu estava, ou se eu tivesse feito todo esse movimento para estar onde eu estou hoje, que eu sei que eu vou crescer, eu sei, é nítido, é óbvio, né, diante desse cenário que eu estou aqui, que é completamente diferente. E aí, a lição e o ensinamento e a experiência que eu quero levar para vocês é, quando a vida te tirar da zona de conforto, estou dizendo para mim mesma, tá, gente? Acredita que é para o teu bem, 100% das vezes. É para te ajudar a crescer, te ajudar a se aperfeiçoar, a ser diferente. Porque assim, hoje quando eu me vejo nesse cenário, um tanto de coisa que eu preciso aprender e entregar, eu já me vejo diferente daquela Aline de, sei lá, alguns meses atrás. Eu já estou diferente e eu estou há meses ali dentro. Consegue entender? A vida te tira de uma certa forma da zona de conforto que te desafia a você se transformar obrigatoriamente. Eu sempre tive uma frase durante esse processo, né, do desligamento, Deus dará, que a ideia do Deus dará, que vai dar, que vai prover, claro que vai nos ofertar sempre o que Ele tem para melhor, para entregar para a gente, sem dúvida. Agora, o que eu acho engraçado é que a gente sabe disso, mas por que a gente age como se não soubesse? Por quê? Por quê? Porque se eu estou contando um pedaço do meu processo, mas eu tenho certeza que cada um aqui tem o seu próprio processo desafiador. Sabe? Cada um aqui tem lá aquela situação que, putz, isso aqui me incomoda. Sem dúvida. E o que você está fazendo com aquilo? Você está trabalhando, sabe, aquilo internamente para você se transformar? Uma frase que eu tenho falado direto é, Deus, me ensina a ter paz. Traz essa paz, porque eu percebo que a zona de conforto, ela traz uma paz. E é por isso que a gente quer ficar lá, porque está confortável. Ali eu conheço todo o mecanismo, isso vai acontecer assim, isso vai acontecer assado. É assim, nossa, estou aqui, domino tudo. Não é bom? E você cresce assim? Aí a pergunta é, você quer sair da zona de conforto? Eu quero crescer. Tá, mas não tem como fazer isso sem sair da zona de conforto. Entendeu? Esse é o ponto. Então, quando a vida te tirar daquela zona de conforto, vou falar para mim mesma, agradeça. Agradeça. Porque assim, gente, a gente está aqui, caminhando para outubro, setembro de 2023.
Eu tenho certeza absoluta que em setembro de 2024, que eu estiver aqui falando, eu vou estar completamente diferente, simplesmente por esse processo que está acontecendo aqui comigo. Porque eu já vejo a mudança em 3 meses. Então, assim, esse é o ponto. O que a gente, de que forma a gente está olhando as nossas dificuldades? As nossas dificuldades materiais que levam a gente a ter, né, a se desafiar, a poder acreditar, ainda que você não tenha algo palpável, porque no momento que eu fui desligada da empresa, não sabia. O que pode acontecer? Não sei. Quando que eu vou conseguir arrumar outra coisa? Não sei. Mas ali existe uma coisa que é confiança em Deus. Aí ela oscila, né? Tem hora que a gente está, nossa, eu sou otimismo. Aí tem hora que você está lá embaixo. Nossa, que caos. Não vai dar certo, não vai funcionar. Aí tem hora que você, não vai, com certeza vai, né? Então você fica oscilando. Uma coisa que eu procurei nesse período, e aí a gente pode adaptar para a nossa realidade, eu não desmarquei, eu fui pegando todas as palestras possíveis. A cabeça estava a 1000. Mas a palestra, ela me forçava a pegar o evangelho, ler e poder entregar algo melhor. Então eu tinha, pelo menos, a obrigação do contato, porque às vezes a gente está tão mal que a gente nem consegue fazer isso, né? A gente nem consegue pegar aquilo que vai realmente nos ajudar. E aí, por isso que eu sempre dou uma dica. Eu sempre dou uma dica do contato com a natureza. Às vezes a gente não está com a cabeça legal para pegar, abrir e ler, aí você leu, aí você já percebeu que você está na metade, você já nem leu, porque você não está prestando atenção. Então, assim, para você se acalmar antes de você abrir, pega um contato, sabe? Se você tem um pedaço de grama, se tem um pedaço de terra, anda ali, anda em contato com a natureza, sabe? Olha para o céu, se desconecte da vida que é tão agitada e se conecte com o que realmente importa. A partir dali, bota uma música. Música é fantástica para te colocar em sintonia com aquilo que você precisa. Eu tenho músicas que eu automaticamente... Vou botar um exercício para vocês. Pega um dia que vocês, assim, sabe aquele dia que você está bem, você está tranquilo, que, nossa, não estou me sentindo incomodado pela vida, eu estou, sabe, estou mais light hoje eu estou mais light. Então, assim, pega esse dia. Nesse dia, você vai escolher uma música. E aí, que seja uma música que, se tiver uma letra, pode ser uma instrumental, mas se tiver uma letra, seja uma letra edificante, né? E aí você vai escolher uma música. Aquela música, durante aquela música, você vai se conectar com aquele sentimento que você está, que é um sentimento mais tranquilo, que você está olhando para a vida, que a vida é maravilhosa, sabe aquela fase, aquele momento? Então você pega ali e aí você se conecta com esse sentimento e você pensa em algo que te agrade. Algo que me agrada é quando eu estou na janela e o vento bate. Eu sempre falo isso. O vento bater parece que é a comunicação de Deus comigo. Eu amo vento, né? E aí aquela brisa que bate assim, eu sempre fecho os olhos e me conecto com Deus. É automático para mim. Gente, eu sou apaixonada por isso. Eu não sei de onde que veio. Eu fui construindo isso ao longo do tempo, sabe? Mas às vezes eu estou trabalhando, estou lá fazendo alguma coisa, eu trabalho em casa, né? E aí de repente a janela está aberta, eu sempre deixo, e daqui a pouco vem a brisa. Automaticamente eu fecho os olhos. E aí eu sinto um bem-estar, sabe? A sensação, porque eu conectei com essa ideia. A brisa está batendo, Deus está se comunicando comigo. Conectei. E essa ideia ficou na minha cabeça. Então é isso que eu estou convidando vocês. Pega um dia que está muito bem, que está tudo muito bem, você pega essa música, se conecte com alguma coisa que você goste, com alguém, com uma situação, com um momento que você estava ali rindo com teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, enfim. Pronto. Aquela música, ela vai criar dentro de você essa conexão. Porque, de repente, no momento que a tua energia está mais... hoje não está legal, hoje eu não estou legal. A música pode ser a tua conexão inicial para que você fique bem. Ou para que você fique um pouco melhor. Entende? E aí, de repente, pronto, aí você se conecta, através da música, você se conecta, aí você já pode, de repente, abrir o evangelho, abrir um livro de página e ler. E aí, sim, se conectar novamente com esse sentimento. Gente, estar aqui é muito complicado. A gente sabe disso. Estar encarnado é muito difícil. Porque a gente está todo o tempo, a gente gosta
Primeiro que a gente gosta dessa sensação de sofrimento. Como assim a gente gosta? A gente gosta. Né? E se eu puder falar, então, quanto que eu sofro para o outro ver o quanto que eu sou sofredor, nossa, eu vou entregar isso. A gente tem isso, sabe? Então, a gente tem que se desconectar dessa ideia. E entender que, independente da fase que eu esteja na vida, posso estar numa fase melhor financeiramente, pior, etc. e tal, isso não vai fazer a menor diferença quando eu sair daqui. O que eu vou entregar para o outro quando eu sair daqui. Para finalizar, eu sempre falo que eu quero colocar esse poema como a minha marca registrada, né? Essa oração-poema. E aí eu praticamente, em todas as minhas palestras, eu leio, nem que seja para dizer assim, Aline, aquela lá do poema da Alta de Souza. Como eu gosto tanto, toda palestra eu trago. E eu sempre convido as pessoas, quando eu vou ler, né, a prestarem atenção na letra, a se conectarem com o que ela quis dizer. De muita sensibilidade, muita delicadeza, sabe? Alta de Souza escreveu o seguinte: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Fique em paz, gente. Obrigada, Aline, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. A vocês que já receberam o passe lá na sala do tratamento também, o trabalho continua aqui. Então, vamos entrar em prece, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão tão querido, médico dos médicos, a toda essa espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para nos receber, e aos nossos médiuns que, por amor, nesse momento, vão fazer a doação dos fluidos tão necessários para o refazimento de cada um de nós. Que nós possamos estar ligados, com nossos corações abertos e pedindo ao Senhor que nós sejamos merecedores da cura que viemos buscar. Que seja em nome de Jesus e em nome do Cristo, em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Que a doce paz do Senhor Jesus nos envolva. Nesse capítulo aqui, né, 134, basta pouco. Jesus, ele nos traz aqui a mensagem, né? Foi João que trouxe, de Judas. Jesus não precisou de muito, né, para nos entregar um exemplo grandioso. Ele precisou de muito pouco. Ele não montou exército, né? Ele não nasceu em berço de ouro. Ele precisava, para trazer todo o conteúdo que ele nos trouxe, e ele tinha até uma moralidade que poderia exercer, né, uma autoridade, e não usou. Ele precisava de pouco. O que ele passou para a gente, com aquele pouquinho, já bastava. Ali deu para entender que uma semente, gente, uma semente do bem, ela germina, ela fica grande. Então, eu não preciso escolher um trabalho voluntário, por exemplo, grandioso.
Porque aquele trabalho pequeno que eu me propor a fazer, se eu fizer bem feito, ele vai valer muito, né? Quando a gente fala em pessoas que estão precisando de uma escuta, né, precisando de um carinho, né, um cuidado especial, porque está passando uma situação mais difícil. Vide aí o Setembro Amarelo, né? Quantas pessoas estão em depressão, né? A gente tem que ter esse cuidado. A gente não precisa muito, a gente não precisa nem estar formado em alguma faculdade, né? A gente só precisa dar o ouvido. Isso é caridade também, né? Essa caridade que a gente faz com o coração. E precisa tão pouco, às vezes, né? A gente não precisa dar a opinião da gente, a gente só escuta. Jesus mostrou o tempo todo que, com pouquíssimo, não precisa ser rico para ajudar, né? Não precisa ser letrado para ajudar. Né? Às vezes, você não precisa ter uma faculdade, porque também você amontoa um monte de conhecimento e você não ajuda. E aquele que apenas tem pouco do estudo, já consegue fazer, né? Ajudar aquele que não sabe ler. Então, com muito pouco, às vezes, a gente consegue fazer coisas boníssimas. Então, que a gente aproveite, né, todo o ensinamento que nos traz, que é aquele pouquinho que a gente vai pegando de um ensinamento com outro ensinamento, que a gente vai conseguir fazer maravilhas na nossa vida. Tá certo? Uma boa noite. Eu vou passar agora para a leitura da mensagem do plano espiritual. Que o amor único de Deus inspire a todos para o bem. Jesus, Mestre amado, poderoso e bom para com todos, mas principalmente com aqueles que seriamente se envolvem no progresso da humanidade através da força que vem de dentro do coração, que é o amor. Hoje, o mundo está voltado para as dores, guerras, destruições e, com isso, a grandes necessidades de trabalho, de saúde, de decisões programáticas, de vida e de ordem. Os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e atender a essas necessidades, o fazem de um jeito objetivo e às vezes não se dão conta que usam suas qualidades, seu caráter, para formar objetivos de vida e fugir das dores e do sofrimento. Mas quando pensarem em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito, uma vez que, atendendo a todas essas necessidades que já citei, terão soluções onde os valores do espírito serão levados em conta. Não se trata de decidir uma palavra apenas, e sim passar por uma luta e vencê-la. Falamos que tendes de vencer a luta no intuito de se prepararem para outras que virão, mas que sejam considerados os sentimentos que cada um tem e seu jeito de expressá-los. Saibam, quando tiverem sentimentos claros e compreensíveis pelo nosso Jesus, na busca de soluções para as dificuldades alheias, fazendo tudo pelo próximo, de modo a não o atrapalharem. O inverso se dá quando agirem apenas para satisfazerem o ego do ponto de vista dos homens encarnados, trabalhando no sentido de se favorecerem e ganharem. Já com o Mestre Jesus, controlam as questões, proveitos e favorecimentos, e levarão em consideração que podem causar danos morais ou mentais em alguém. Sim, quando todos estiverem agindo em nome de Jesus, tudo passará a ser direcionado com o sentimento de amor. Segundo essa analogia, é que se devem levar em conta o próximo, e quando assim o fizerem,
poderão dizer que são cristãos e então atingirão um grau em que não mais se permitirão agir sem os ensinamentos do Cristo, sem os resultados morais e espirituais dos que o fazem. Por isso, viemos várias vezes dizer a vocês: caminhem, trabalhem, busquem resolver tudo o que estiver ao alcance de todos vocês. E com Jesus avultamos, desde que não constranja o próximo. Assim, meus irmãos, que começarão a ser cristãos. O Cristo, quantos exemplos nos trouxe em tantos aspectos de vida, de humanidade. Ele nos mostrou como devemos ser. Pôde nos dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nós já conhecemos o seu jeito, o seu pensamento. Somos designados por Ele e temos o dever de desenvolver bons sentimentos de um modo geral, dentro de todos nós, desencarnados e encarnados. Para chegarmos a esse grau, somente os séculos nos darão a percepção das necessidades de todos, percepção de valores morais. Falamos, só o Cristo pode ensinar, pode cobrar. Se esforcem para conviver com esse espírito de tão grande aprendizado moral e intelectual, que nenhum de nós, desencarnados e encarnados, temos ideia do quão grande é o seu amor, do quão grande é a sua bondade. Dito isso, imaginemos tamanha é a sua moral, seu intelecto. Vide ser o filho maior do Pai. E então, todos, seguindo-o, descobrirão como agir diante da vida, das dores, do mundo avassalador que os cercam. Que Ele, o Mestre Jesus, oriente e abençoe a todos e indique sempre o caminho que devam seguir. Em nome de Deus Pai, hoje e sempre, um trabalhador da casa. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de termos chegado à Tua casa e mais uma vez termos estudado o Teu Evangelho. Que possamos continuar firme no nosso propósito, do trabalho na Tua seara, do estudo, que tanto nos enriquece. Que possa, Senhor, a direção espiritual da nossa casa continuar fortalecendo a todos nós que aqui chegamos. Que todos os trabalhadores da nossa casa continuem perseverando no trabalho no bem. Continua, Senhor, fortalecendo também a nossa direção, o Newton, a Adilane e todos os trabalhadores da nossa casa e frequentadores. Que possamos voltar em paz aos nossos lares, nessa vibração de paz, de amor e de equilíbrio. Agradecendo assim a esses espíritos tão amorosos que formam a coluna que sustentam a nossa casa, te pedimos, Senhor, fica conosco, precisamos muito de Ti, Senhor. Que seja em Teu nome, mas acima de tudo, sempre em nome de Deus, nosso Pai, que te pedimos, Senhor, a permissão para darmos por encerrado os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus.